Hoje nós vamos falar sobre uma dica de estudo, sobre os artigos. Todo mundo sabe, porque todo mundo viu o meu vídeo, que em alemão eu tenho 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Então, o artigo masculino é der, o artigo feminino é die, o artigo neutro é das, e o artigo plural é sempre die. Significa que uma palavra pode ser masculina, como por exemplo, der Stuhl, que significa cadeira, pode ser feminina, como por exemplo, die Lampe, que significa a lâmpada, ou o abajur. Então, der Stuhl, die Lampe, ou pode ser uma palavra neutra, como por exemplo, das Auto, que significa o carro, ou das Mädchen, que significa a menina. Não tem lógica para a gente saber se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Ou melhor, tem algumas regras sim, mas são muitas regras. Eu prometo que eu vou fazer alguns áudios sobre esse assunto com algumas dicas. Porque aí devagar, se a gente vai aprendendo as regras devagar, a gente vai memorizando. Se eu fizer aqui uma lista com todas as regras possíveis e imagináveis, para a gente saber o gênero de uma palavra ou outra, você não vai decorar a lista, obviamente. E esta lista é para auxiliar, para ajudar, porque ela não resolve todos os problemas. De maneira alguma, muito longe de resolver todos os problemas. Então, na verdade, o ideal é que quando você for estudar uma palavra, qualquer palavra que seja, seja ela referida a um homem, uma mulher, um objeto, você aprenda se essa palavra é masculina, feminina, neutra. Ok? E algumas vezes existem palavras que só têm formas no plural. Por exemplo, a palavra Leute. Eu sempre falo Hallo Leute. Leute significa pessoas. Em alemão, essa palavra não tem singular, ela está sempre no plural. Die Leute, as pessoas. Não tem jeito de falar a pessoa com essa palavra. Não tem. Ah, então como eu falo a pessoa, vou ter que usar outra palavra. Die Person. Die Person é a pessoa e die Personen significa as pessoas. Então, die Personen, as pessoas, é um sinônimo de die Leute, que também significa as pessoas. Então, em alemão, não dá para saber, eu vou ter que aprender um por um se a palavra é masculina, feminina e neutra, em alguns casos, só plural. Ok? Muito bem. Então, todo mundo já está sabendo isso. Por que que eu estou repetindo esse assunto? Eu estou repetindo esse assunto porque hoje eu vou dar uma dica muito importante. Olha, a gente sabe que em alemão nós temos 4 casos. Se você não sabe os 4 casos do alemão, se você nunca ouviu falar disso, não se esqueça de baixar o meu livro totalmente grátis sobre esse assunto. Mas em alemão nós temos 4 casos. O primeiro caso é o nominativo. Aqui nesse áudio, você não precisa saber os casos, isso aqui não é o assunto do áudio. Eu só quero dizer que o primeiro caso, que é o nominativo, é o caso base do alemão, digamos assim. Tudo vai ficar baseado nesse caso. Então, quando você procura as palavras no dicionário, ele vai te dar os artigos de acordo com o nominativo. Ou seja, ele vai te dar sempre os artigos nesse caso. Então, se você procurar trocando alhos por bugalhos, se você não sabe casos, se você nunca ouviu falar de casos e está aqui nesse áudio querendo saber sobre artigos e como aprender artigos, pense simplesmente isso daqui. Masculino é der, o artigo é der. Então, o ou a vai ser der. Das palavras femininas vai ser die, o neutro vai ser das. Não se esqueça que uma palavra que é masculina em português pode ser feminina em alemão, uma palavra que é masculina em alemão pode ser feminina em português. Então, quando eu falo que o der pode ser o ou a, é porque eu não sei que tipo de palavra que eu estou traduzindo. Por exemplo, se eu traduzo der Tisch, eu vou traduzir como a mesa, porque der é sim o artigo em alemão, mas mesa em português é feminino, então fica a mesa. Der Tisch. Agora, o próprio der, se eu quiser traduzir de novo, ele pode ser uma palavra masculina. Por exemplo, der Wagen significa o carro e der, nesse caso, é masculino. Então, os gêneros não coincidem, tá? Você tem que aprender se em alemão a palavra é masculina, feminina e neutra. Ok, então, atenção. Artigo masculino der, artigo feminino die, artigo neutro das. E para que eu tô batendo nessa tecla? Essa aqui é a dica importante. Quando você aprender uma palavra nova, você vai anotar ela no seu caderno, ok? Você tem que anotar o gênero da palavra.
Você não pode só anotar que a palavra significa, sei lá, por exemplo, Tisch significa mesa. Isso não vai resolver seu problema em alemão, porque você precisa saber se Tisch é der, se Tisch é die, se Tisch é das. Você precisa saber se Tisch, mesa, é der, é die ou das. E como é arbitrário, como não tem uma regra para você saber isso, você tem que anotar no seu caderno e estudar sempre com o artigo. E é aqui que vem a dica. A melhor forma de você anotar isso no seu caderno, de uma maneira organizada, ok? É você pegando a última letra do artigo e colocando sempre antes da palavra. Por exemplo, vejam aí embaixo meu primeiro exemplo, Beruf. Beruf. Beruf significa trabalho. Der Beruf. Beruf é masculino. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um Rzinho na frente de Beruf e uma vírgula. Esse R, vírgula, eu estou informando a mim mesma, ou a vocês nesse caso, que Beruf é uma palavra masculina. Mas como, Lud? Atenção, o artigo masculino não é der, ele não termina com R, então esse R eu vou marcar aqui o meu Beruf como masculino, colocando esse R. Então, R, vírgula, Beruf. E depois, o que eu coloquei aí depois da vírgula do Beruf? Eu coloquei como o Beruf fica no plural. Por quê? Porque a gente sabe que além de o gênero ser uma coisa arbitrária em alemão, se a palavra é masculina, feminina ou neutro, é totalmente arbitrário, não dá para eu saber olhando a palavra, eu tenho que decorar uma por uma, é também arbitrária a forma do plural. Em português eu posso falar, por exemplo, que sempre ou quase sempre eu coloco um S no substantivo e aquilo vira plural, né? Então, por exemplo, sapato, o plural é sapatos. Eu coloquei um S e virou plural. Em alemão não é assim. Em alemão você tem para cada palavra um finalzinho que vai formar o plural. Então você tem que decorar um por um. E aí que entra essa técnica de memorização aí, essa técnica de anotação. Depois da vírgula, você coloca um tracinho IE. O que significa isso? Esse tracinho IE significa que o plural dessa palavra é a palavra mais é. Então, alhos por bugalhos, com esse igualzinho aí, R, Beruf, E significa o quê? Que a palavra o trabalho é der Beruf. E a palavra os trabalhos vai ser die. E o die, obviamente, não está na minha anotação, porque todos os artigos no plural são die. Então, toda vez que a minha palavra estiver no plural, vai ser die Berufe, os trabalhos. Ah, mas pra quê? Você está complicando a minha vida. Eu não quero aprender isso, não. Vou anotar lá no meu caderno. Der Beruf, plural, die Berufe. Gente, obviamente não fui eu que inventei esse jeito de anotar. Os dicionários do mundo todo, em todas as línguas, alemão, português, alemão, inglês, usam essa maneira de escrever. Muitas vezes, não todas. Algumas vezes eles escrevem simplesmente masculino, por exemplo. Mas muitas e muitas vezes os dicionários fazem assim. Então, eu estou te ensinando uma forma de você anotar no seu caderno, mas também estou te ensinando como é que você, de repente, talvez, encontre essa palavra escrita em dicionários. Então, fique atento a isso, porque você tem que aprender a usar dicionário para aprender uma língua. Então, vamos para o segundo exemplo. Job. Job é um exemplo é um sinônimo de Beruf e significa também trabalho. Job é masculino, feminino ou neutro? Basta você olhar para a minha anotação. Se ele está com R aí antes, significa que ele é masculino. Der Job. E qual que é o plural de job? Olha, o job ganha um S no final e vira jobs. Então, der Job, o trabalho. Die Jobs, os trabalhos. E Mädchen? Mädchen é masculino, feminino ou neutro? Bom, basta eu bater o olho aí nesse E na frente, como eu anotei, e eu sei que Mädchen é feminino. Olha lá, é um E, e a última letra do artigo feminino die também é E. Mädchen é uma palavra neutra. Como é que eu sei que Mädchen é uma palavra neutra? Basta eu olhar esse S aí antes de Mädchen. Se eu olho para esse S antes de Mädchen, como eu anotei, esse S vai indicar das. Claro, das, S no final, e esse Szinho aí antes de Mädchen significa que Mädchen é uma palavra neutra. Das Mädchen. E o que tem esse tracinho aí depois de Mädchen? Significa que o plural da palavra é igualzinho ao singular. O que vai mudar é só o artigo. Então, para eu saber se
se eu estou falando a menina ou as meninas, eu vou ter que observar o artigo. A menina, das Mädchen. As meninas, die Mädchen. Depois eu tenho a palavra Wohnung. Wohnung significa apartamento. Die Wohnung. Como é que eu sei que é die Wohnung, que apartamento em alemão é feminino? Olha esse é aí na frente. Esse é a última letra do artigo feminino die. Então esse tá me indicando que Wohnung é feminino. Die Wohnung. E o plural de die Wohnung vai ter EN no final. Então, o apartamento, die Wohnung. Os apartamentos, die Wohnungen. Atenção para essa pronúncia, né? O G no final, depois, o G depois de N eu não falo. G depois de N eu não falo. Então, Wohnung e Wohnungen. Por último, o último exemplo que eu coloquei aí, que também é um exemplo especial, é a palavra Stolz, que significa orgulho. Stolz. É masculina, feminina ou neutra? Bom, Stolz é então masculina. Der Stolz. Tem um Rzinho aí na frente, significa que ela é masculina. Der Stolz. E qual que é o plural desta palavra? Essa palavra não tem plural aí. Tá escrito kein PL, significa plural. Kein plural. É porque eu não falo os orgulhos, né? Orgulho é uma palavra no singular. O orgulho, ele não tem plural em alemão. Então é der Stolz, o orgulho, e não tem plural. Então, novamente, basta usar a última letra do artigo no nominativo, der, die, das, die, antes aí da palavra, e depois, no final, anotar também sempre o plural. Você vai ter um E, você vai ter um S, se não vai ter nada, você vai ter N, em alguns casos eu vou ter também umlaut, e assim sucessivamente. E dessa forma eu vou ter anotadinho e certinho no meu caderno, nos meus estudos, sempre se a palavra é masculina, feminina ou neutra e qual que é a forma de plural. Além disso, organizar o meu caderno, isso também vai me ajudar muito quando eu estiver usando os dicionários, porque os dicionários usam essa notação. Tá bem? Então, essas palavras aqui embaixo ficam der Ball, a bola, né? Der Ball. E se for plural, die Bälle, as bolas. Aí eu coloquei o umlaut no A, né? E o E no final, que é que tá marcando aí. Então, der Ball, die Bälle. Der Fall, die Fälle. Então, der Fall, o caso. Die Fälle, os casos. De novo, a mesma questão aí do umlaut. E depois eu tenho das Fach. Fach significa matéria, disciplina, no sentido de matéria da faculdade, matéria da escola, disciplina. Disciplina da faculdade. Então, das Fach, e aí depois esse umlaut vai cair no A ali e o R no final, de Fächer. De Fächer. As disciplinas, as matérias.